Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Este programa é parte de um curso panorâmico de todos os livros da Bíblia. Depois que concluirmos este curso, iniciaremos outro mais detalhado, quando será analisado versículo por versículo. Chegamos ao livro de Hebreus, no Novo Testamento, e no programa de hoje enfocaremos o capítulo 11. Preste atenção neste trecho que começa no versículo 32 do capítulo 10. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois por meio dela os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hoje abordaremos a essência da mensagem do livro de Hebreus. Nos últimos 4 programas desafiei vocês a tentar entender o argumento do livro de Hebreus. Se você já entendeu, agora sabe que o autor deste livro está apresentando Jesus Cristo. Ele está dizendo que Jesus Cristo é melhor. Ele está exortando o povo judeu, para quem escreveu a carta, a entender e acreditar que Jesus Cristo é melhor do que tudo aquilo que eles prezavam tanto. Os profetas, os anjos, Moisés, Josué, o sacerdócio, as alianças e o tabernáculo no deserto. O autor desta obra-prima teológica declarou que Jesus Cristo é melhor do que todas essas coisas e também exortou aqueles judeus cristãos perseguidos a se entregarem totalmente a Jesus Cristo. Este texto nos leva a concluir que alguns daqueles judeus cristãos estavam tão desesperados a ponto de desistir da fé em Jesus Cristo e em Deus. Por isso, o livro de Hebreus é repleto de exortações para que eles cruzassem a linha de fé e adentrassem o milagre da salvação. No final do capítulo 10 e começo do 11, o autor atingiu a parte central de sua argumentação, dizendo àquele povo desencorajado e perseguido que não desistissem da fé. O autor então passou a dar razões àqueles crentes messiânicos para que não desistissem da fé. O capítulo 11 de Hebreus é conhecido como o capítulo da fé, mas se analisarmos este capítulo dentro do contexto da carta a partir do capítulo 10, veremos que ele é muito mais do que um capítulo da fé. O capítulo 11 de Hebreus é uma exortação para que eles não desistissem da fé e faz parte da argumentação de todo o livro. O autor exortou aquele povo apresentando 10 ou 11 razões pelas quais não podemos desistir da nossa fé. O capítulo 11 é parte desta exortação. No capítulo 10, a partir do ponto que lemos juntos, o autor disse àquele povo, e é claro, para você e para mim também, principalmente se estivermos desencorajados ou sofrendo ou tendo muitos problemas ou num estado de desespero, para não desistirmos da fé. E por que não? Porque, afinal, a fé os salvou. Eu não sei se você tem uma data marcante na sua vida espiritual, como o dia em que professou sua fé ou foi batizado. Esse autor recomendou que lembrássemos destas datas marcantes.
Aparentemente, eles tiveram uma experiência de salvação acompanhada do primeiro amor por Cristo, e o autor estava relembrando esta forte experiência. Ele estava falando da experiência de salvação, de tudo pelo que haviam passado, talvez aprisionamento e perseguição, para que aceitassem com alegria, sabendo que no céu teriam a recompensa. O autor estava evocando aquela primeira experiência de salvação e tudo o que ela significou. Ele os estava exortando a se lembrarem que tinham sido salvos pela fé. Por isso não poderiam abandonar a fé que os tinha salvado. A seguir, o autor apresentou outra razão para que aqueles judeus cristãos não desistissem de sua fé. No capítulo 10, versículo 38, ele citou Abacuque. Você está lembrado da declaração de Abacuque? O justo viverá por fé. Nesse trecho, o autor estava dizendo que, além da fé salvar, ela é necessária para viver. Além de ser salvo pela fé, você também vive pela fé. Esta carta não foi escrita em capítulos. Inicialmente era um texto corrido. O argumento do autor continua passando do capítulo 10 para o 11, apesar de haver esta divisão. O que o autor está dizendo é para que aqueles cristãos não desistissem de sua fé por causa do que ela é. É neste contexto que ele começa a descrever a fé. É muito difícil definir fé, mas podemos descrever. É isso que o autor de Hebreus estava fazendo quando escreveu: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. No final do capítulo 13 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz que há 3 coisas na vida que permanecem: esperança, fé e amor. Ele se apressa a dizer que o maior destes é o amor. Mas no capítulo 11 de Hebreus damos o próximo passo entre a esperança e a fé. O autor escreveu: fé é a substância de tudo aquilo pelo que você espera. Para que a fé seja fé, é necessário que haja certa evidência que suporte a convicção de que algo bom vai lhe acontecer. Esta é a diferença entre esperança e fé. Uma vez ouvi um pregador dizer que sempre que era convidado para comer na casa de alguém, ele esperava que fosse servido frango frito. Não havia nenhuma evidência de que seria servido frango, ele apenas esperava encontrar frango frito sobre a mesa. Mas quando ele sentava na sala e sentia o cheiro do frango e via o frango ser colocado sobre a mesa, aquilo se tornava a certeza do que ele esperava e a prova do que ele não via. Ele não só tinha esperança, mas também fé de que haveria frango frito para o jantar. E ali agora estava o frango. É mais ou menos isso que o autor de Hebreus estava sugerindo. A fé dá substância para a esperança. A fé é o próximo passo depois da esperança. O primeiro passo é a esperança, depois a fé. Paulo diz que o amor é maior do que a fé e do que a esperança, porque o amor ágape, o amor de Deus, faz mais do que levar você para Deus. Esse amor é o próprio Deus. Quando você chega a esse amor, chega onde Deus está. Mas qual é o contexto desse trecho da carta? Sobre o que o autor estava falando? Sobre não desistir da fé por causa do que a fé é. A fé é a substância da sua esperança, ou a fonte que torna a sua esperança possível de ser crida. A fé é a evidência do que não vemos, ou seja, o objeto invisível da sua fé. Quando você tem uma fé bíblica, o objeto da fé é invisível. Quando a anfitriã coloca o frango frito na mesa e o pastor olha para o frango, ele deixa de precisar de esperança e fé de que vai ter frango frito para o jantar. Você elimina a necessidade de fé quando tem o objeto da sua fé. Quando a fé é bíblica, o objeto dela é invisível, mas existe a evidência que sustenta a convicção de que o objeto invisível está lá. Por isso, uma boa definição de fé poderia ser: a fé é um ato de crer em algo ou em alguém que você não consegue ver, mas que tem uma evidência. No final da primeira parte desta passagem, o autor do livro de Hebreus está dizendo que a fé é a evidência do objeto invisível. Neste caso, o objeto invisível é Deus. E o autor está dizendo que a maior evidência no mundo de que existe Deus é o homem ou a mulher que tem fé nele. De acordo com o Novo Testamento, fé é um dom de Deus. Portanto, o homem ou a mulher que tem fé é a maior evidência na terra de que o doador da fé existe. Uma das matérias que temos no seminário é Evidências Cristãs. Esta matéria
prepara o aluno para a batalha de responder perguntas como: Deus existe ou não? Quando você faz a matéria Evidência Cristã, estuda todas as evidências que sugerem que a Bíblia é a palavra de Deus, todas as evidências de que é possível acreditar no cristianismo. Mas quais são as maiores evidências do cristianismo? Quando o autor de Hebreus escreveu o capítulo 11, declarou que a maior evidência no mundo de que existe Deus é o homem ou a mulher que tem fé, porque Deus é a fonte da fé dele ou dela. A fé é um dom de Deus, e qualquer um que tem o dom da fé é a maior evidência de que o doador da fé existe. A fé é a substância de coisas pelas quais se espera, a evidência das coisas que não se vê. Entre outras coisas, o autor deste documento tão profundo está dizendo que a fé por si só é a evidência da existência do Deus invisível. A minha tese no final do curso de teologia foi exatamente sobre a fé. Bom, mas o relógio me avisa que já é hora de encerrar o programa, mas antes de terminar, quero lançar um desafio. Você entende o que a Bíblia quer dizer quando afirma que a fé é o dom de Deus e qual é a maior evidência de que Deus é o grande doador da fé? Entre outras coisas, isso quer dizer que a questão mais importante referente à fé é: você está disposto a receber de Deus o dom da fé? A fé não é uma proposição intelectual. A fé é uma proposição que depende da sua vontade. Você quer crer ou você acha que, afinal de contas, nada disso é verdadeiro porque você não quer pagar o preço das consequências morais de crer? Durante muitos anos fiz uma abordagem intelectual da fé. Paulo afirmou aos filipenses que a fé lhes foi dada para que crescem. Deus quer dar a você o dom da fé. Você está disposto a receber o dom da fé que fará de você a maior evidência sobre a face da terra de que Deus, o doador da fé, existe? Se você quer isso, então diga agora a Deus: Senhor, eu quero ter o dom da fé sobre a qual ouvi falar. Ajude-me a crescer nesta fé. Ajude-me a seguir os seus caminhos. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.